Pra mim, o cristianismo não é evolução de paganismo, não. Não acho que é tão ruim assim, não, cara. Mas o cristianismo é deturpado, com certeza. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Todas estão erradas. Tem muita coisa diferente que é pregado no cristianismo que não é bíblico. Família, pega essa visão, 95% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, rapaziada. Então se inscreve aí pra fortalecer, só dá um cliquezinho, pô, vai ajudar muito. E se gostar do vídeo, deixa o like, tamo junto. Se você for um cristão de verdade, estuda a história, o desenvolvimento do cristianismo, principalmente do cristianismo primitivo, você vai ver que tem uma relação direta com as antigas mitologias pagãs. Para os judeus ortodoxos, inclusive, tanto o cristão quanto essas antigas civilizações são goim, né, são pagãos. Então, para o judeu ortodoxo, ele jamais vai aceitar que Deus assuma uma forma humana, portanto o cristão é chamado de pagão no Talmud, e tanto os pagãos como os cristãos vão ser escravos do Messias deles quando ele vier a se apresentar em Israel, que já está para acontecer, inclusive, a reconstrução do templo e a chegada do Messias deles. Então as pessoas acabaram caindo num discurso muito errado quanto ao verdadeiro paganismo, que é a tradição de Júlio Zévola, por exemplo. Claro que houve muitos conflitos, né, com a expansão do cristianismo na Europa, mas também não foi assim em todos os lugares. Por exemplo, o paganismo báltico, da terra da minha avó, digo isso por experiência própria, tendo vivido em países bálticos, né, a partir do século XIV, que começou o processo de conversão. Teve alguns conflitos entre a antiga religião báltica, né, Romuva, e o cristianismo, mas houve um processo de assimilação natural pela população. Porque, na verdade, gente, são os mesmos arquétipos, é a mesma mitologia trabalhada de forma diferente. Então, quando a gente investiga a fundo, nós vemos vários arquétipos em completa semelhança e correlação. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, resumia todos os conhecimentos do mundo antigo e foi de lá de onde surgiu os primeiros escritos do cristianismo, né, em torno da Biblioteca de Alexandria, século I, século II. Aí você tem também inúmeras experiências, né, de lugares onde a igreja cristã adotou os festivais, as celebrações dos ritos antigos pagãos e mantém até hoje, né, porque paganismo, gente, não tem nada a ver com satanismo, demonização, de nada. Paganismo significa aquilo que vem da terra. Óbvio que houve uma queda da tradição, tem que tomar muito cuidado quando você fala paganismo hoje em dia, porque ele não tem nada a ver com discurso liberal, de esquerda, muito pelo contrário. A base conservadora do cristianismo vem desse antigo paganismo ariano, inclusive. Zoroastra também, que contribuiu bastante para as leis morais do cristianismo, mas tem que tomar muito cuidado porque realmente hoje em dia é uma confusão, né? Uma salada russa, parece que paganismo é macumba, paganismo é isso, não tem nada a ver, nunca foi, na verdade. Há um diálogo muito interessante na série Vikings do padre, o Athelstan, com o Ragnar, onde fica bem explícita essa relação, Odin, Wotan e Cristo. Muita gente acha que o patriarcado começou com as religiões abraâmicas, isso não é verdade também. Desde o começo do período neolítico que você tem o advento do patriarcado e ali você tinha ainda religiões pagãs. Então o patriarcado, a tradição, o que é certo, o que é socialmente Esse baunilha não me passa credibilidade. E quem que passa hoje em dia? belo, estético, aceito, não nasceu com as religiões abraâmicas, tá? Inclusive, espera! Religiões, como por exemplo, a religião egípcia, o zoroastrismo, você não teria cristianismo. É impossível, porque você vê nitidamente que a base dos evangelhos vem de todo esse conhecimento alexandrino, vem de zoroastrismo, vem de toda essa herança cultural que era considerada pagã pelos judeus, por isso que eles nunca aceitaram o Cristo. E os evangelhos começam com a própria astrologia, né? Os próprios sábios calculando astrologicamente. Astrologia são meus bagos. Uma ciência pagã onde nasceria Cristo. Mas Cristo não rejeitou o paganismo? Rejeitou algumas coisas, porque não fazia sentido espiritualmente, e outras ele manteve. Eu vejo o cristianismo como uma evolução natural do paganismo. Claro que ele foi institucionalizado, e por conta das instituições houve guerra, né? Houve conflito. E também porque nós temos o choque de culturas, de povos, isso inevitavelmente gera guerras. Mas eu vejo o cristianismo, na verdade, como um aperfeiçoamento moral do paganismo, que talvez não existia tanto no paganismo, então Cristo reforçou e elevou a moral e a transcendência, né, da jornada da alma. Mas se a gente pega a base do cristianismo, por exemplo, é a pagã. O orfismo grego, o período helenista, o zoroastrismo, os ritos egípcios, tudo isso ainda está na Santa Igreja, ainda está na fé cristã eternizada. Então o cristianismo é um aperfeiçoamento do paganismo, na minha opinião. Acredita que os pagãos arianos e os cristãos devam se juntar contra o anticristo? Com certeza, porque o anticristo persegue as nações, os goim de forma em geral. Tanto os cristãos, quanto os pagãos, quanto os orientais, o anticristo vai perseguir
a todos, né? Então há um momento de união. Essa união já foi estabelecida na Alemanha na Segunda Guerra, né? Houve ordens iniciáticas como a Sociedade Thule, onde você tinha a presença de cristãos esotéricos e aqueles que estudavam o arianismo esotérico. Que salada de fruta da porra, hein? Pra mim, o cristianismo não é evolução de paganismo, não. Não acho que é tão ruim assim, não, cara. Mas o cristianismo é deturpado, com certeza. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Todas estão erradas. Tem muita coisa diferente que é pregado no cristianismo que não é bíblico. Esotérico nórdico também, então existe uma necessidade de aliança frente a esse anticristo que persegue a todos e a todas as nações, né? Todos os goim têm que dar a mão uns para os outros, todos os povos goim, todos os gentios, porque a briga vai ser feia e é necessária essa união, sim. Basta vocês pararem para pensar. As religiões tradicionais aí, católico, protestante, etc, 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 são todos considerados cristãos, não são? Mas olha o tanto de ramificação que existe no meio do cristianismo como um todo. Cristianismo é um modo genérico. É uma palavra genérica. Olha o tanto de diferença que tem de uma religião para outra, que envolve o cristianismo e que não tem a ver com o que está na Bíblia. A gente fala aqui todo dia disso daí. Religião católica, religião protestante, testemunha de Jeová, pega qualquer uma. Quais são todas as... Bom, não precisa nem ficar citando todas. Se for pegar todas as religiões que fazem parte do cristianismo como um todo, todas elas têm coisas que são, às vezes, opostas àquilo que está na Bíblia. Então, só que na minha opinião, não dá pra dizer que o cristianismo é só uma evolução do paganismo. Paganismo é muito esdrúxulo. Diego Lourenço Verdinano mandou R$5. Paganismo é uma coisa absurda. Paganismo, os caras podem enaltecer qualquer deus, qualquer símbolo, qualquer estátua, qualquer entidade. O cristianismo, pelo menos, ele tem a representação de um único Deus. Mas ela não é muito bonita, mas eu gostei dela. Aí, dentro do cristianismo, a religião que eu acho que é a menos pior é a ortodoxa. Exatamente, o The Christians. Eu gosto da religião ortodoxa, que é, por exemplo, o bispo Marmara Emanuel. Aquela linha lá, pra mim, é a mais fidedigna dentro das religiões. Pra mim é isso aí. O lance é que as religiões, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles foram criados e colocados aí justamente para ter várias ramificações e dividir a população. Por isso que vira essa salada de fruta aí, ó. Entendeu? Vira exatamente uma salada de fruta. Cristão ortodoxo, cristão não ortodoxo, cristão que acredita não sei o que, outro cristão que acredita não sei nas quantas, o outro que é evangélico e não tem nada a ver com o católico, e daí tem o cara lá que é do Islã, e aí ele já acredita numa coisa totalmente diferente. Aí você tem o judeu, que tem uma visão diferente. Aí, sem contar os sionistas, né, que acreditam lá no Talmud, totalmente diabólico, vira uma salada de fruta gigantesca, irmão. Né? Os três pilares de religião na sociedade que existem são esses: é cristianismo, islamismo e o judaísmo. Dentro dessas três grandes religiões tem várias ramificações. Nossa, se você for ficar estudando uma por uma, você vai ver que todas têm uma referência que é muito parecida, elas partem de uma referência parecida, mas elas vão mudando. Elas vão mudando absurdamente em determinados pontos. Coisas que são até contraditórias, opostas ao que está escrito na Bíblia. Por isso que pra mim o lance é você ficar fora desse esquema aí de religião. Você pode achar uma religião bacana. Eu, por exemplo, eu acho a religião ortodoxa da hora. Eu acho que o catolicismo tem os seus pontos positivos, bastante ponto negativo também, porém é uma religião legal. Mas nunca, jamais ser gado de nenhuma delas. Jamais. Jamais. Tem esse negócio não, cara. Jamais. E esse lance aí, Paloma, de ficar indo pra igreja também não significa nada, né? A não ser que a pessoa esteja vivendo um propósito digno e divino no seu coração, né? Ficar indo pra igreja só por ir, como a maioria faz, da gadaiada, esquece. É verdade, tanto que Jesus curou o filho do centurião, filho não, servo, foi o servo do centurião romano, que era um pagão. O centurião romano era um adepto do mitraísmo, né? Você pode ver, irmão, quando Jesus passou pela terra, em nenhum momento sequer ele disse se ele era islã, católico, se era judeu, se era cristão. Se ele simplesmente dizia
o que tava na palavra do Criador. Isso mais na católica, na evangélica eu não vejo isso não, mano. Por exemplo, minha família é tudo evangélica. Eu não tenho muito uma religião certa, mas, né, cresci em berço evangélico. E, meu, é seguido à risca. A Bíblia é vista como o livro sagrado da verdade suprema. Não tem, é o que tá ali e acabou. Mas o fato da sua família ser evangélica e ter uma postura mais coerente do que outras religiões, não significa que na religião Você evangélica, na doutrina, Mandou não tenham 5 coisas reais. diferentes do que Urubu. está na Bíblia. Pare de Que ignorar bom que os sua nossos família é pixels. coerente. Nós Ainda bem, financiamos essa tem que ser live assim. bomba que você só fica É sentado isso aí. com esse E vai curso tomar no molhado seu cheio de cu. bomba. Você não tá vendo o que eu tô explicando? A mentalidade de vítima destruiu a sociedade geral. Não pode falar a verdade que pessoas se ofendem. Palavras ofendem aqueles que são betas, fracos, lixos. E aí, Pedrão, seu saco de estrume? Do culto a Mitra, o herói solar, o logo solar, que é o mesmo papel que Cristo. Talvez por isso que ele reconheceu em Cristo atributos do Deus que ele cultuava. E a mulher que toca a barra do manto. Exatamente, Jesus curava independente da religiosidade das pessoas. Veja, ele peregrinava numa época em que várias nações estavam convivendo, já existia esse intercâmbio cultural, né? E já estava ali, tipo, onde ele andava já tinha cultos à terra, culto às forças da natureza, culto aos deuses, mas mesmo assim ele foi reconhecido por muitos pagãos como o herói solar, aqueles que eles esperavam. O próprio centurião, por exemplo, que Jesus inclusive fala, nunca vi fé maior que a deste homem. Ele não fez ele não fez da cura dele uma moeda de troca. Ó, se converta que eu te curo. Não, ele foi lá e curou o servo do homem que tinha fé nele. É impossível você tirar elementos do paganismo do cristianismo sem destruir o cristianismo. É impossível, tá? Isso vai desde os 12 apóstolos, que nada mais são do que as 12 encarnações das 12 virtudes da jornada do Sol ao longo da sua trajetória astrológica. Então, os 12 aeons, por exemplo, as 12 virtudes dos 12 signos, os 12 trabalhos de Hércules. Isso está obviamente representado na característica, na personalidade dos 12 discípulos. É impossível também você tirar o graal do cristianismo, a taça que recolhe o sangue de Cristo. Abençoles tompou! É a única autoridade. Porém, existem distorções, tradições que falam que tem usar tal roupa ou outra, pastores controladores e sabemos disso. Mesmo tendo uma verdade lá, ainda devemos focar na Bíblia. Sem dúvida, irmão. É isso que eu tô falando. Filtro. Tenha filtro. Não seja escravo e gado de religião. Nunca. Tenha filtro. Tira esse merda da frente e mandou 5 reais. Tamo junto, Jess. Super, bom dia. Tira esse lixo humano da minha tela. Só fala merda esse verme. Agora ele criou uma cripto pra tirar dinheiro das pessoas novamente e fazer Quem? pra N Dedum. Não faz sentido você que só propaga coisa boa reagir a esse lixo verme. Quem? Eu aqui na live eu posso reagir ao que eu quiser, porque a opinião é minha. Eu não tenho nada a ver com os outros. Mesmo, mandou 5 Você não reais. tem, deixa eu explicar um negócio pro seu irmão. Ninguém tem poder nenhum sobre essa live. Você não tem poder de nada aqui, cara. Para com esse papo de mentecapto. Isso que você tá falando é escroto, é coisa de estrume. Eu reajo àquilo que me mandarem. Se eu julgar que é algo péssimo, que não vale a pena em nada, eu não reajo. Não é você que determina isso daí. Entendeu? Você querer fazer um paralelo a quem está sendo reagido e quem está reagindo é, no mínimo, ridículo. É a mesma coisa que eu falar pra você não ir na bosta da sua escola, porque lá tem um monte de maconheiro e punheteiro. Foda-se! Entendeu? Eu determino essa porra! Pagão. Quando você diz que algo é pagão, você não está dizendo que aquilo é satânico propriamente dito. Satânico, você definir algo como satânico, é algo que é diametralmente oposto àquilo que o Criador fez. Pagão é algo criado pelas mãos do homem, por motivações meramente humanas. Está entendendo? Então, se eu crio esse símbolo aqui, ó, um herói baseado na história de Jesus, ó, criei isso aqui, ó, um personagem fictício inspirado em Jesus, ó, isso foi criado por mim, certo? Isso aqui é uma criação pagã, porque é obra minha. Por isso que a gente não pode ficar idolatrando coisas do mundo, porque é pagão. Olha lá o Vikings, a série Vikings, os caras não tem lá os deuses deles? Eles não têm aquela cultura lá religiosa. Aquilo é pagão por quê? Porque eles criaram aquilo. Eles criaram aquilo lá. Aquele contexto de vida retratado na série
aquilo ali é criado por eles, é um paganismo. E Vikings, por sua vez, é inspirado no quê? Da onde que vem isso? É tudo bíblico, irmão. Só que é adaptado pelo homem. É daí que vem o paganismo. Quando o cara pega algo de caráter bíblico e ele ele pega algo bíblico e distorce, isso é satânico, entendeu? Se o cara pega algo de fundamento bíblico e inverte os valores daquilo, isso é satanismo. Então, satanismo e paganismo são coisas que são diferentes, porém, elas podem andar juntas, dependendo de como são feitas. Tá entendendo? Só que nem sempre é assim. Por exemplo, o Superman é um personagem pagão, porém ele não é satânico. Porque ele não tá te incentivando a fazer de forma contrária o que Deus falou. Pelo contrário, o Superman ele é um personagem pagão que ensina coisa boa. Tem valores, tem critérios, tem caráter. Ele seria o super-herói perfeito, né? Só que as pessoas, por serem idólatras, aí elas acabam invertendo tudo. Elas invertem, elas acabam idolatrando. Não pode idolatrar. Entendeu?